Olá, bom dia, de novo, né? Olha, hoje a nossa aulinha de ciências, vocês terão duas atividades para fazer, mas eu quero que vocês façam essas atividades com bastante carinho. Lembra que a tia Maura já comentou, não adianta eu participar da aula, falar frases bonitas, respostas, né? Usar um vocabulário muito rico, que isso é muito importante, claro, mas se eu não tiver atitude, não adianta eu falar uma coisa e não fazer. O nosso conteúdo de ciências, né, foi falar sobre os recursos naturais, os recursos renováveis, não renováveis, mas nós continuamos com o problema, né, do efeito estufa. Então, nós precisamos agir. O que você tem feito aí agora que você está em casa? Será que você está economizando água? Desperdiçando comida? Pensa aí, o que você fez? Então, são pequenas atitudes, como a tia Maura sempre repete, vou repetir de novo, igual lá na escola, são atitudes que nós sempre estamos vendo e temos que falar, até você internalizar isso de fato. Por exemplo, a questão da água, né? Você pede para colocar água na sua garrafa e sendo que a sua garrafa tem água. Aí você fala, mas essa água é de ontem, tá? Mas essa mochila não foi para o sol, essa água não foi contaminada. Então, o que a tia Maura pede? Coloca só metade da água na garrafa, aliás, a metade, né, de água na garrafa, e não desperdice. Terminou, você vai lá e coloca. Copo descartável. Quanto mais nós utilizarmos o copo descartável, mais nós estamos poluindo. Outro exemplo lá na escola. Eu disse que nós íamos fazer isso, depois não deu. Mas assim que regressarmos, nós vamos, um dia antes de vocês entrarem para a sala, nós vamos verificar como é que ficou a mesa de vocês. Resto de lanche, né? Deu uma mordidinha apenas e deixou lá, jogou fora. Então, nós precisamos ter consciência. Né? Vocês já conseguem preparar o lanche de vocês para trazer para o colégio, não precisa da mamãe, a não ser que é alguma coisa que vá ao fogo, que você não consiga realmente fazer. Mas as coisas básicas, que você pode trazer uma fruta, você pode organizar o seu lanche, não, realmente eu vou comer isso. E mesmo que você não coma tudo, ofereça para alguém, mas não jogue fora, ou então leve de volta para casa, porque assim nós vamos ter um mundo melhor. E aí eu separei agora aqui uns slides para que a gente possa repensar sobre essas nossas atitudes. Porque, olha, vejam bem, nós estamos sempre falando a mesma coisa, olha. Tome banhos rápidos. Será que você agora está tomando um banho mais rápido? Até porque você não tem sujado tanto, assim, eu penso. Talvez mais banhos, né? Mesmo quando você vai lavar as mãos, você desliga a torneira, esfregue bastante, né? Entre os dedos, bem direitinho. E depois você liga a torneira. Participe da coleta seletiva de lixo. Eu não estava fazendo isso, mas agora eu estou mais consciente, né? E olha que a tia Maura mora sozinha e ela produz muito lixo. Tem hora que eu falo, meu Deus, quanta coisa. Então a gente precisa realmente ter a consciência. Não jogar lixo nas praias, não é o nosso caso aqui, né? Mas quando formos, ou nos nossos rios, né? Tem muita gente que vai pescar, vai se divertir e deixa o lixão tudo para trás ou joga no rio. Isso é muito triste, muito ruim essa atitude. Participe de projetos da sua comunidade que envolvam, né, o meio ambiente, igual agora. Está pedindo para ficar em casa, para todo mundo se cuidar. Lembra que nós comentamos, em São Paulo tem um rodízio de carros, porque como tem muitas pessoas, né, milhões de pessoas em São Paulo, então eles fizeram rodízio. A cada dia da semana é um tipo de carro que vai, a placa, né, final 0, final 1, para fazer um rodízio para diminuir a poluição e, consequentemente, o efeito estufa.
proteja os animais, né? Acho que a semana passada, se não me engano, passou uma reportagem que eles acharam, foi semana passada não, já tem uns dias, mais do que a semana passada, uma caixa de cobras que veio de Goiânia, estava na rodoviária de Goiânia. Chegou essa caixa lá, ninguém sabia de onde era, o responsável não foi buscar, porque foi pelo ônibus, abriram e adivinha? As cobrinhas lá, né? Então, o tráfico de animais é muito triste. Cuide das plantas, né? Jogue uma aguinha na sua plantinha que está precisando. Cate as ervinhas que não estão ajudando a sua plantinha a crescer, porque tudo isso ajuda, né? A questão do ar, para que nós tenhamos um ar mais, a palavra que eu posso usar aqui, purificado. Olha, verifique se a descarga está sem vazamento. Então, você pode verificar isso. Mamãe, ó, está acontecendo isso aqui. Reutilize sucatas para trabalhos manuais. Igual agora, lembra quando eu disse, se você tiver um outro papel aí que você pode utilizar para fazer o seu cartaz, utilize. Né? Use a sua criatividade aí. Separe o lixo. É o que nós estamos fazendo. Graças a Deus, agora a nossa cidade tem essa separação de lixo. Não jogue lixo em alto mar. Foi o que a gente falou também ali agora há pouco, nos rios, né, também. Não lave a calçada com mangueira, né? Varra a calçada primeiro, se você quer jogar uma água, aproveite a água, reaproveite a água da sua máquina, né? Ajude, agora você tem casa, você pode fazer isso. Ou se você não for jogar lá fora, mas se você lave a sua garagem, enfim, reaproveite essa água. Porque a gente gasta muito mais tempo jogando a água com a mangueira do que se a gente encher um balde rapidinho e vai com maior velocidade, né? Mas a gente prefere usar aquelas bombinhas, enfim. Mas a gente precisa racionar. Não lave o carro com a mangueira. Isso é uma coisa que é muito difícil acontecer, mas a gente precisa se conscientizar para a gente mudar isso. Ao fazer barba, mantenha a torneira fechada. O papai que faz barba, ou o irmão que faz barba, fala, fecha a torneira. Né? Raspe lá primeiro, depois na hora que for enxaguar o aparelho que está usando para fazer a barba, aí abre assim. Né? Outra coisa simples, né? Jogar o lixo no lixo. Vou retomando o que eu falei sobre a questão lá de nós voltarmos um dia, antes de entrarmos para a sala, verificarmos como a gente deixou o pátio do lanche para a gente ter uma reflexão. Aí todo mundo diz assim, mas não fui eu, não foi ninguém, mas lá tem resto de lanche, tem embalagens lá jogadas no chão, em cima da mesa. Então, alguém fez isso, então a gente precisa mudar. Né? Aí na sua própria casa, deixar comida no prato, será que é certo? Então vamos colocar a quantidade, né? Coloque menos, se você quiser mais, depois você repõe esse alimento. Por que tudo isso? Porque, olha só, o mundo é de todos, né? Então nós dependemos das plantas, dos animais, né? Nós dependemos um dos outros para sobreviver. Então, o mundo precisa estar em harmonia. E se ele não estiver em harmonia, nós vamos sofrer essas consequências. Né? Um pouco a gente já está sofrendo, porque às vezes a ambição do homem está maior, né, de tudo do que há na natureza de importante. E não adianta a gente ter muito dinheiro, sendo que a gente não vai ter alimento, não vai ter os animais e nem a nossa própria família, se a gente continuar destruindo, né, querendo mais e mais e não ajudar o meio ambiente. Nós precisamos mudar essa consciência. Lembra do desenvolvimento sustentável? Você retirar da natureza sem excesso, né, preservando uma parte, porque tem a conservação e a preservação. Para quem? Para as futuras gerações. Porque a natureza não consegue repor, num tempo hábil, tudo aquilo que foi retirado. Por exemplo, se a gente corta uma árvore hoje,
Daqui 2 meses a árvore já nasceu, já está grande de novo? Não. Então, se eu vou pensar em cortar essa árvore, eu já tenho que ter plantado essa árvore há muitos anos, para depois eu cortar uma outra que eu desejo. Certo? Então, veja bem, olha só essa imagem, eu achei ela muito bonita e coloquei aí, olha só. Então, o meio ambiente precisa de nós, de todos nós, né? Eu achei bem bonita essa imagem, para quê? Para frutificar para todos. Como na outra imagem que estava falando, nós precisamos uns dos outros, o mundo é de todo mundo. Não adianta só eu ficar bem na minha casa, tranquila, e as outras pessoas aí passando fome, necessidade. A gente precisa cuidar de todo mundo, né? Na medida do possível. Todo mundo é possível ajudar um pouquinho. Então, agora vocês vão fazer as atividades da página 176 e 177, que é a atividade complementar, uso dos recursos, uso sustentável dos recursos. Explique por que o desmatamento promove o aumento do efeito estufa. Isso você já, né, cansado de saber. Liste 5 hábitos que proporcionam o uso sustentável de recursos naturais. Então, a Timara acabou de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, né? Analise as alternativas a seguir e marque V nas afirmações que são verdadeiras e F nas que são falsas. Então, você vai ler todo o exercício para depois você colocar, tá? E na página 177, observe a imagem a seguir e depois responda ao que se pede. Olha só que lindo aí essa imagem, né? Ana Maria Dias, vamos jogar futebol, 2004, 50 por 60 centímetros, Galeria Jaque, Arte São Paulo. Que bom se a gente pudesse encontrar um lugar assim, né? Bonito. Aí vem a pergunta, então observem bem aí. Como o solo está sendo usado na imagem? O que é o solo? Terra, né? Qual dessas atividades pode prejudicar o solo? Explique sua resposta. Então, veja bem aí. Pense bem, observem, certo? Então, hoje, por enquanto é isso. Depois vocês vão assistir, eu quero que vocês assistam o vídeo que eu coloquei, um link aí para vocês assistirem, que é a poluição das águas. Bem interessante. Então, aproveitem. Se você quiser assistir primeiro o vídeo, acessar o link, para depois você voltar e fazer a atividade, fique à vontade, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.